Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, tópico 1. Muitos são chamados, poucos escolhidos, a parábola do festim das bodas. Jesus é um excelente mestre, um grande instrutor, porque ele consegue contar histórias que ficam marcadas no nosso íntimo. Se ele tivesse trazido teorias, tivesse feito demonstrações científicas ou até mesmo filosóficas, possivelmente isso estaria sendo tão questionado em detalhes e as pessoas estariam preocupadas com as traduções, com as palavras e os significados técnicos, que o conteúdo profundo já estaria esquecido. Mas a gente vê que por meio dessas histórias que ele nos traz, não importa muito a tradução, a gente sempre consegue compreender o significado. E isso é algo que faz toda a diferença nas nossas vidas. E são histórias que servem tanto para aquele povo judeu de 2000 anos, a grande maioria analfabeto, quanto para hoje. São histórias perenes, né, que ficam na nossa cultura, na nossa mente, no nosso coração e nos transformam. Nesse caso, desse capítulo, nós somos convidados a refletir a respeito do chamado. Um chamado que ele é sempre muito explícito. Na convocação ao trabalho, Deus deixa muito clara a nossa missão. De que forma? O problema se apresenta na nossa frente. Então nós somos convidados a lidar com esse problema. Nós somos convidados a cuidar das pessoas que se mostram necessitadas diante de nós. Nós somos convidados a lidar com os recursos que nos chegam e fazer desses recursos o melhor uso possível. Mas normalmente a gente se desvia. Ou porque a gente acha o encargo muito pesado e a gente se recusa então ao trabalho, à caridade, ao amparo familiar, né? Isso pode ser para um idoso, para um doente, para um filho mais rebelde. Isso pode ser por conta também das provas financeiras, porque a gente ganha os recursos, mas ao invés de partilhar desses recursos, a gente se encanta com as possibilidades do dinheiro, se encanta com as possibilidades do cargo, do poder, né? Então, as condições que nos chegam, elas são sempre muito evidentes. É como aquele convite de casamento enviado na parábola de Jesus. Vem lá seu nome, vem as condições, o dia, a hora e o que a gente tem que fazer. Só que a gente se recusa, a gente se distrai. A gente sempre tem uma convicção que parece que a gente quer convencer Deus que Ele está errado. A gente parece que quer barganhar, diz assim, não, eu ajudo um pouquinho, mas deixa eu fazer as outras coisas que eu gosto. Que é mais ou menos o comportamento daquele jovem rico, né, que vai buscar Jesus, mas diz assim, deixa eu antes cuidar dos meus afazeres, enterrar os meus pais. Né? A gente sempre tem uma desculpa que adia. Isso a gente vê aqui, por exemplo, na nossa casa. Quantas são as pessoas que vêm com entusiasmo e depois desistem? Quantas são as pessoas que tentam abraçar o caminho espiritual, mas dizem assim, não, mas eu preciso resolver umas coisinhas antes, depois eu volto. Mas não volta, né? Quantas são as pessoas que acabam vindo para cá ou para outro templo, para outro lugar, qualquer ambiente religioso, e acabam negociando uma brecha de que aquilo se preencha dentro dos horários disponíveis, dentro das condições disponíveis, sem medir esforços verdadeiramente necessários para cumprir a tarefa. Né? Muitos que moram aqui próximo, que não dá nem para falar de trânsito, que não dá para falar de outras coisas. Pessoas saudáveis, pessoas com inteligência, com disponibilidade, mas que acabam
se prendendo a outras coisas. E se for uma causa grande, importante, é perfeitamente compreensível e talvez o seu chamado esteja mais lá do que aqui, né? Porque quando nós temos alguém doente em família ou necessitado, o nosso primeiro dever é em família. É claro que ao vir para cá, a gente traz a vibração da família, a gente traz a vibração do gente para essa vibração ser tratada também. Mas se não tem ninguém que possa ficar ali, se essa pessoa precisa de um acompanhante, é dever nosso, primeiro, de cuidar desse parente. Isso pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma pessoa próxima da gente. Então, o chamado para o festim nunca é algo que a gente não sabe muito bem do que se trata. A gente sabe, a gente pode negar, a gente pode fazer de conta que não sabe, a gente pode tentar adiar o serviço, mas o trabalho vem. E os recursos vêm junto com o trabalho. Então, nessa parábola, Jesus fala de um casamento em que o pai, muito feliz, resolve convidar as pessoas mais nobres da sua cidade para as festas de casamento do seu filho. E ele prepara a comida, ele prepara a bebida, contrata servos, enfeita o ambiente e manda o convite para esses, então, que seriam as pessoas mais importantes daquela sociedade. E todos eles se recusam a comparecer. Ele manda, então, que os servos procurem ir ao encontro deles, mas esses servos são assassinados, ou apedrejados, ou machucados. Quer dizer, as pessoas fazem descaso mesmo daquele convite. Então ele manda chamar outras pessoas, porque ele precisava preencher o local da festa. E chegam à festa os convidados, muitos deles mal vestidos, como se não tivessem se preparado para a festa. Fala assim, eu vou lá do jeito que eu estou, sujo, sem tomar banho, sem trocar de roupa, né? E de qualquer maneira. E aí ele diz o seguinte, que esses que não estavam vestidos adequadamente deveriam se retirar da festa. E no final, o que nos dá a entender a mensagem de Jesus é que ficaram muito poucos para aquele festim. Na tradição oriental, entre árabes, judeus, indianos, é muito comum se fazer festejos de casamento longos, de vários dias, né? Às vezes dura uma semana. E você tem os festejos para a família, os festejos para a comunidade, para os amigos, por isso que são vários dias também. E é uma alegria para esses povos poder comemorar o casamento. Em muitos casos, o casamento é a festa mais importante da vida deles. Por quê? Porque são casamentos arranjados, casamentos combinados entre famílias. Então a pessoa nasce e ela já é prometida para alguém. E é curioso que muitas estatísticas feitas entre essas pessoas que casam, predestinadas por arranjo de casamento, costumam se divorciar muito menos do que nós ocidentais, que casamos espontaneamente, entre aspas, por amor, digamos assim, né? É curioso como essa forma que parece arbitrária, impositiva, naquela cultura funciona bem. E por isso eles celebram esse casamento. E custa muito caro e eles guardam dinheiro para isso, porque eles entendem que essa alegria precisa ser compartilhada. Então Jesus usa exatamente esse exemplo para dizer: o convite espiritual é para o melhor dia das nossas vidas, é para o evento mais importante, é aquele momento em que nós vamos dizer sim, em que nós vamos ser capazes de abdicar dos nossos caprichos e aceitar o trabalho espiritual.
mas é um festejo e não um convite à morte ou um sacrifício. Mas, curiosamente, a gente interpreta que o trabalho espiritual é de sacrifício, é de renúncia. Por quê? Porque a gente ainda é muito apegado ao mundo em que nós vivemos. Mas se a gente olhar fundo mesmo ao que a gente é pegado, será que tem tanta importância assim? Porque se nós pegarmos o nosso dia e dividirmos em todas as nossas tarefas, eu pergunto a vocês, o que será que há de tão relevante ali que não pudesse ser deixado de lado para seguir o trabalho espiritual? Então, na hierarquia do dever, até dos mandamentos da própria Bíblia no Antigo Testamento, vamos dizer assim que talvez o dever de honrar pai e mãe e o dever de cuidar dos filhos, o dever familiar, sem dúvida, principalmente quando se tem filhos pequenos que não podem cuidar de si, e também quando se tem pais ou outros parentes idosos ou adoentados que também não podem cuidar de si mesmos. Então, esse dever nos coloca numa posição justa, digamos assim, de dedicar mais tempo e não poder trabalhar em favor da espiritualidade, em favor da caridade e dos estudos. Mas todos os outros deveres, eles são bastante questionáveis, inclusive o trabalho. Porque na nossa sociedade, a maneira como a gente coloca o trabalho acaba fazendo com que o receber dinheiro e o depender desse trabalho vira quase uma religiosidade, é quase uma religião mesmo. E há até alguns filósofos, como Walter Benjamin e outros, que chegaram a dizer que o capitalismo, né, o regime econômico que a gente vive, ele substituiu as religiões da Idade Média. Porque nós damos muito valor a tudo o que há relacionado a esse trabalho e ao consumo que deriva desse trabalho. Até para trabalhar, a gente precisa consumir, né? A gente muitas vezes precisa ter carro, precisa ter telefone celular, precisa ter computador, precisa se vestir de uma forma mais formal, portanto mais cara, né? As mulheres, então, que são exigidas nesse quesito de beleza, tem que cuidar do salão, né? Fazer cabelo, unha, maquiagem, etc. Então, uma parte considerável, a gente acaba dedicando do que a gente recebe de salário ou de rendimentos em geral para manter o próprio trabalho, tá? E a gente gasta no transporte e a gente gasta em comida, porque comer fora de casa também é mais caro. Então, se a gente fizer a conta direitinho, quanto será que sobra para nós depois de que a gente desconta essa despesa que sustenta o próprio trabalho? Então, a lógica do capitalismo, eu não estou fazendo um discurso político, não estou fazendo nem econômico, eu estou fazendo um discurso de análise espiritual, porque podia ser outro sistema, podia estar falando do socialismo, podia estar falando da teocracia que existe em alguns países orientais, não importa. O que importa é, o trabalho na nossa sociedade moderna, ele escraviza, e ele substitui as figuras divinas que eram adorados pelos pagãos, né? E que os judeus chamavam de Baal, que era aquele Deus que você ia lá, fazia uma oferenda e esperava em troca receber alguma coisa em seu benefício próprio por interesse. Então, o tempo do chamado, ele é uma provocação sobre o questionamento do nosso comportamento na sociedade. Jesus nos convida a questionar as nossas condutas, assim como ele fez com seus apóstolos e com seus discípulos, né? Quando ele convida Mateus para trabalhar com ele, Mateus era um cobrador de impostos. Ele era empregado do
dos romanos. Ele trabalhava em favor de Roma, cobrando dos judeus os tributos. Então ele era odiado pelos judeus. Mas ele também era odiado pelos romanos por ele ser judeu. Ele não era romano. E Jesus o convida para ser o seu apóstolo. Os outros apóstolos ficaram horrorizados. Assim, como assim Jesus vai pegar e convidar justamente aquele que causa a nossa desgraça? Ele é um publicano. Mas na visão de Jesus, que lê os corações e as mentes, ele sabia da tristeza profunda e da solidão que Mateus vivia. Porque todos os que se aproximavam dele, se aproximavam por interesse para pedir favores. E aqueles que não se aproximavam tinham ódio por ele. Até mesmo o seu casamento era um casamento também de interesse. Então, quando Jesus convida Mateus, ele se sente o homem mais feliz do mundo. Mas o que ele precisava fazer? Ele precisava deixar de ser um cobrador de impostos. Porque ele não ia poder continuar trabalhando naquela função e seguir Jesus nas viagens que Jesus fazia. E Jesus fazia viagens longas e frequentes. Então era um convite realmente de renúncia, de mudança total de vida. Mas ele estava muito bem, do ponto de vista social, ele era um dos homens mais ricos de Jerusalém, mais bem-sucedidos profissionalmente. Mas isso era suficiente? Isso trazia alegria para ele? Do que adiantava ele ter conquistado as vantagens sociais do trabalho se ele era infeliz? A gente vê exemplos como esse com outros discípulos, como Joana de Cusa. Joana é esposa de Cusa. Cusa é o principal braço, vamos dizer assim, o braço direito, o principal ministro de Herodes, o rei Herodes. E ela, Joana, é casada com ele. Ora, certamente ele era um dos homens mais poderosos da Judéia, exceto os sacerdotes, que ele não era sacerdote, né? Mas depois de Herodes, ele era o homem mais importante. E Joana era feliz com isso? Ela tinha uma posição social, ela tinha dinheiro, né? Ela tinha possivelmente tudo o que ela precisava, mas ela renuncia a isso tudo para seguir Jesus. Maria Madalena é tida pela tradição como uma cortesã, não necessariamente uma prostituta, mas alguém que trabalhava e acolhia essas mulheres também. De alguma forma é um tipo de prostituição. E o fato é que ela tinha ficado muito rica depois de ter tido uma vida muito dura, muito sofrimento, ter perdido tudo que ela herdou dos pais, porque as mulheres não herdavam a herança e ela foi enganada pelos parentes, pelos vizinhos, pelos comerciantes e assim por diante. Foi muito perseguida e maltratada pelos homens, e a única forma que ela conseguiu de se defender foi desenvolver esse trabalho, essa profissão, onde ela passou a ter influência e, consequentemente, proteção. Mas ela era feliz com isso? Não. Então, ela tinha alcançado tudo o que a sociedade podia oferecer, mas ela era infeliz. Então, ela abdica de todas essas coisas e vai seguir Jesus. A gente vê comerciantes como Filipe, apóstolo, também fazendo a mesma coisa. A gente vê Barnabé também, parece que era uma pessoa bem-sucedida com trabalho na sociedade, que deixa a sua vida de trabalho para seguir Jesus. Alguns outros discípulos não chegam a abandonar totalmente. A gente vê José de Arimateia e Nicodemos, que permaneceram nas suas funções, mas eram extremamente fiéis a Jesus quando Jesus ia ao seu alcance, nas cidades próximas de onde ele morava, e eles sempre estavam à sua disposição para atender no que fosse necessário. Por quê? Porque eles tinham deveres sociais que, nesse caso, eram importantes também para o cristianismo. Eles tiveram um papel determinante ali de influência no templo de Jerusalém e até de convencimento de outros sacerdotes, de fariseus, né, e etc., saduceus e assim por diante. Então, a gente vê
na dinâmica do convite de Jesus, sempre algo muito expresso e definitivo. Já citei aqui mais de uma vez o convite de Jesus feito a Emmanuel, e que Emmanuel recusa. Assim como Emmanuel, diversos outros discípulos devem ter recusado. Muitos possivelmente tinham sido escolhidos também para serem apóstolos de Jesus e não aceitaram, porque tinham seus afazeres, as suas preocupações, as coisas que achavam importantes. Vejam que não há entre os apóstolos nenhum parente de Jesus. Há um certo Tiago na Bíblia que se diz irmão de Jesus, pois a gente não sabe se filho de José ou se Maria teve outros filhos depois de Jesus, isso não fica claro, mas ele era irmão de alguma forma, né? E ele, mais para o final do caminho de Jesus, ele até aparece algumas vezes, mas ele fica como um discípulo e não como um seguidor permanente. Quando a gente vê Maria, por exemplo, indo a Éfeso, morar com João Evangelista, ela vai com o apóstolo João e não com o filho Tiago. Quer dizer, tem alguma coisa que acontece de ato aí. Alguns evangelhos apócrifos chegam a dizer que os irmãos de Jesus, eles renegavam Jesus, eles achavam que eles estavam loucos, que ele havia fugido do seu dever, já que José tinha deixado para eles uma empresa. José era construtor, inclusive diz a tradição que morreu de um acidente. Ele era um carpinteiro, mas no sentido daqueles que sabiam lidar com madeira, e madeira só estava relacionada também à construção, à fabricação de móveis e assim por diante. José certamente não era rico, mas ele tinha um empreendimento que Jesus cuidou enquanto foi necessário para ajudar sua mãe e seus outros irmãos. Mas depois ele se afasta disso, nós não sabemos, deve ter deixado talvez para esse Tiago, para outros irmãos cuidarem. Então a família de Jesus não segue Jesus. O único familiar de Jesus que faz parte do seu evangelho é seu primo, João Batista, que nós sabemos que era 6 meses mais velho que Jesus e que veio antes dele e é assassinado por Herodes. Há também Isabel. Isabel, ela era uma parenta mais velha do que Maria, prima de Maria, mãe de João Batista, e que ela aparece em algumas ocasiões, mas não é mais citada no Evangelho. Então a gente não sabe o que aconteceu com ela, se ela faleceu ou por que ela não seguiu mais Jesus. Mas o fato é que ela não aparece ali. Então a gente não vê muitos parentes. Isso mostra também que a espiritualidade não tem nada a ver com a genética, né? Não é porque é parente que tem que vir seguir o nosso caminho. Todo mundo é livre para escolher e todo mundo também tem seu tempo, né? Eu, por exemplo, comecei a frequentar aqui, eu tinha 30 anos. E tinha antes, frequentava a religião católica, estudei outras religiões, etc. Mas, então, cada um tem seu tempo, e não adianta a gente querer forçar que as pessoas venham. Então, o convite é feito. O convite é feito, às vezes, na infância já. Mas, às vezes, a gente demora toda uma vida para despertar a esse convite. E eu fico muito feliz quando eu vejo aqui pessoas de idade mais avançada virem trabalhar, porque não há tempo nem limite para o trabalho mediúnico. Na verdade, quanto mais a gente avança na idade, parece que a gente fica mais leve, mais aberto ao exercício da mediunidade. Parece que a mediunidade flui mais facilmente. Basta dizer que Dona Paula trabalhou nessa casa até 102 anos, frequentando as reuniões. Então, o convite, ele é sempre muito explícito. Às vezes a gente pode não entender ou fazer de conta que não entendeu, mas ele é sempre explícito. E ele vem na hora certa. Mas, sendo Deus da tolerância infinita, e Jesus também, eles nos dão várias outras oportunidades. Eles vão nos chamando, e a gente recusa, eles vão chamando, eles nos recusam, eles vão chamando. Claro que chega um determinado momento que fica mais difícil da gente reverter algumas situações. Porque à medida que a gente
avança na idade, a gente vai carregando com a gente responsabilidades. E quanto mais distante do nosso propósito de vida a gente está, mais essas responsabilidades pesam, como se fossem pedras nos nossos ombros. Então a gente compra casas, a gente se envolve em vários relacionamentos, a gente emprega muito tempo e dedicação ao trabalho, né? A gente assume vários compromissos sociais e quando a gente vê, não dá para se desembaraçar disso tudo mais. A gente vira prisioneiro dessas coisas. E se antes, em algum momento, isso nos trazia alegria e contentamento, depois isso passa a ser como um dever e no final se transforma apenas num peso sem sentido. Principalmente quando essas relações são de interesse, quando não há amor, quando não há espontaneidade, empatia. Se nós somos capazes de promover todos esses compromissos, mas ao mesmo tempo colocar ali o nosso amor, então talvez esse seja de fato o nosso propósito. É possível que a gente tenha que empreender um grande trabalho social, um grande trabalho profissional com o propósito espiritual. Exemplo, André Luiz. Na história da sua vida, que nós sabemos tão pouco, e se desconfia que seja o médico Carlos Chagas, aquele mesmo que conseguiu criar o bacilo, né, a vacina, o remédio contra a doença de Chagas, e vários outros procedimentos muito importantes na medicina do Rio de Janeiro, do Brasil e também do mundo, né? Ele teve uma vida materialista como médico. Foi um grande cientista, foi um grande médico, mas teve uma vida pessoal desequilibrada. Segundo ele, bebendo demais, comendo também de forma abusiva e não sendo fiel no seu casamento. Isso o levou para um umbral, assim que desencarnou, tendo que enfrentar o Vale dos Suicidas, porque ficou caracterizado que ele, estando longe do propósito, embora estivesse na profissão correta, no caminho correto, ele não teve a necessária compaixão, a necessária caridade no desempenho das suas funções. Ele tinha os recursos, ele tinha a missão, ele tinha todas as condições de desempenhar, mas talvez na sua vaidade, no seu orgulho, até num comprometimento sério de trabalho, que muitas vezes, tanto a vaidade quanto o orgulho, elas se escondem, né, por detrás de um dever, digamos assim, de compromisso profissional, um dever social, mas que servem de justificativa para a gente ficar nesse ambiente mais prazeroso, digamos assim. Então, o convite, pela perspectiva divina, ele é sempre reiterado, como na parábola, né? O pai manda vários emissários, manda vários convites, insiste por diversas vezes, né? Só que chega uma hora que a festa acaba. Então, o convite também perde a validade. No caso de Emmanuel, demorou cerca de 1000 anos para que ele pudesse, pelo menos, alcançar o patamar que ele poderia ter tido em 2 ou 3 anos a mais seguindo ali Jesus. Mas ele precisaria ter deixado de lado a cidadania romana, o status de senador romano. E isso não é fácil. Isso é que eu digo, que a gente às vezes se prende, a gente carrega pedras, porque nós mesmos é que construímos essas pedras. São algemas que nós vamos fazendo para nós mesmos. Então, na nossa vida, o convite vem de forma muito espontânea. E o dever que se abre é necessário que se transforme num dever de amor, num dever de desprendimento. Mas a lógica de Jesus, é importante que se diga, não é a pobreza.
Jesus não estava convidando a todos para abandonarem os seus bens. Ele estava convidando a todos para abandonarem as suas prisões. E se fosse necessário abandonar os bens para ser livres, então que assim o fizessem. Mas se eles conseguissem ser livres ainda com os seus bens, ótimo, que usassem esses bens em favor de toda a humanidade e de seus recursos. É por isso que as provas da riqueza, da beleza, do poder são tão difíceis. E nos conta a espiritualidade que quando se está na fase de planejamento da programação espiritual reencarnatória, muitos e muitos espíritos fogem dessa prova, adiam, preferem, muitos deles imploram para vir na pobreza e na miséria. Porque embora sejam provas duras também, a própria condição humana da pobreza, ela restringe o ser humano a agir de forma muito desequilibrada, porque ele não vai ter poder. O máximo vai ser o poder dos seus relacionamentos, dos seus filhos, que já é uma tremenda prova, um tremendo abuso. Mas talvez se ele tivesse um cargo público, ele pudesse causar grandes crimes. Quem que a gente vê nessas posições normalmente? Políticos que fracassaram, grandes generais, pessoas, empresários, banqueiros, pessoas que tiveram grandes poderes, reis, nobres, e que pedem para vir na miséria, porque temem a si mesmos se tiverem novamente a oportunidade do dinheiro ou do poder fácil em suas mãos. Há uma tradição que fala de Teresa de Calcutá, perguntada sobre quais os requisitos que ela programava para a sua reencarnação, e ela pede para vir feia, feia entre aspas, mas assim, que ela não tivesse uma beleza atraente, porque aquilo desviaria não só ela, como as pessoas a quem ela pretendia socorrer. Então ela queria que a sua feição não produzisse a menor atração sensual, sexual, e que fosse apenas a imagem do seu próprio trabalho, do seu próprio dever na caridade. Também há na história do Espiritismo, Ivone do Amaral Pereira, que durante muitas e muitas encarnações foi muito bela, muito atraente, muito formosa, muito apaixonante e apaixonada. E isso veio como prova para ela, dificílima, porque em razão da própria beleza e do número de amantes que ela atraía, ela acabou provocando o suicídio por 2 vezes. Então, são provas difíceis, mas o chamado está ali. E se nós formos capazes de vencer, então nós conseguiremos economizar muitas e muitas vidas ainda no plano terreno para alcançar, enfim, talvez a libertação desses reencarnes e viver plenamente a vida espiritual. Em mundos felizes, em mundos habitados por espíritos mais elevados, em outras dimensões. O chamado de Jesus é, portanto, para a nossa felicidade. Porque se nós somos capazes de vencer essas provas, o resultado será para nós mesmos. Nós é que ficaremos satisfeitos com o que a gente vai aprender e controlar e dominar dos nossos impulsos. Como genética humana, como raça humana, habitando esse planeta, os impulsos são ainda necessários, porque eles demonstram aquilo que há ainda nas nossas intenções, ainda nos nossos pensamentos escondidos. E, portanto, ser capaz de controlar esses impulsos é possivelmente o que há de mais relevante no desenvolvimento civilizatório. Quando a gente vê nações que educam os seus cidadãos desde cedo e que conseguem manter uma ordem, um equilíbrio de distribuição de riquezas, por exemplo, vê-se logo de cara ali
que diminui a violência, que diminui a ignorância, que os políticos se tornam menos corruptos e essa sociedade se organiza melhor. Mas, se tiver apenas isso, também não é suficiente, porque a moral exige de nós a caridade. E talvez seja esse o ponto, além da educação, que nos falta hoje. São dois aspectos fundamentais esquecidos na nossa época. A organização, que nos faz aprender a viver em sociedade de forma ética, seguindo as leis e os costumes, e de outro lado, a compaixão, que nos faz ir além dessas normas para ajudar aos que mais necessitam. Esse é um convite coletivo para a população da Terra. Amar e instruí-los. A compaixão pelo amor, a instrução pela educação. Esse é um convite coletivo da humanidade. Mas no nosso individual, no nosso plano pessoal, além desse, que é o coletivo, nós temos os desafios do lar, temos os desafios do trabalho, temos os desafios das vidas amorosas, os desafios financeiros, as doenças com as quais a gente tem que lidar, as pessoas difíceis, os traumas que nos assolam, a solidão muitas vezes profunda. E por isso nós temos que ser capazes de encontrar, por meio do Evangelho, essas respostas. Não há um comportamento pronto. Jesus evitou a todo custo que os apóstolos e os discípulos pudessem extrair manuais de comportamento, que o judeu queria um manual. Se você vai buscar a tradição judaica, ela estabelece todos os procedimentos que os judeus têm que ter, desde a hora que acordam até a hora que vão dormir. Como que eles lavam as mãos, como que eles, a higiene de modo geral, o que eles comem, como comem, os horários que eles param de trabalhar, o quanto eles trabalham, como que eles pagam o dízimo, o que é correto fazer na relação com os outros, etc. Só que a gente chama isso de casuísmo, né? Só que esse casuísmo não fez dos judeus o povo mais feliz do mundo e nem criou com essa maneira de ser manualizada uma sociedade que pudesse ser para nós a referência em termos humanitários, né? Embora haja muitas coisas que nós aprendemos com eles, temos que ser gratos principalmente pela tradição da Bíblia e do Evangelho. Mas só manualizar o comportamento não resolve. Então, quebrar o orgulho, o egoísmo, a vaidade é fundamental. Quebrar a inveja, a ambição que a gente tem pelo que o outro pode dispor e nós não. Então, essa necessidade de barganhar com Deus por mais coisas, de não se satisfazer com o que está ao nosso alcance e não dar conta daquilo que a gente tem. Aqui nos remete a uma outra parábola, que é a dos talentos. O Senhor distribuiu para um 10 talentos, para outro 5 e para o terceiro 1 talento. Disse, quando eu voltar, eu vou cobrar de vocês não apenas esse valor, mas eu quero o empenho de vocês em ampliar esses talentos. Aquele que tinha 10 produziu mais 10. O que tinha 5 conseguiu produzir mais 5. E o que tinha 1, com medo de perder o que tinha, enterrou. Então veja, nós recebemos talentos. Nós temos recursos quando nós encarnamos. As pessoas que estão ao nosso lado, a nossa família, a inteligência, a oportunidade do estudo, do aprendizado, as chances que a gente tem de trabalho, de conhecimento, as pessoas a quem a gente pode ajudar, pode ter empatia, compaixão. O que é que nós fazemos com isso? Esses são os nossos talentos. Será que nós desperdiçamos?
E aqui, essa pergunta não é tanto para olhar para trás, porque isso traria para nós culpa e remorso, que não ajuda muito, mas é para olhar para o presente. O que é que hoje, nesse instante, está ao nosso alcance? O que é que hoje nós podemos estender a mão em auxílio? O que é que hoje nós podemos estudar mais? Aonde na nossa vida há espaço para a caridade? O outro tem o que eles precisam ter. Não adianta aquele que tem um talento olhar para o que tem 10 e invejar o 10. Se eu tivesse 10, eu também tinha multiplicado. Não. Você precisa ser capaz de multiplicar o um talento que você tem. Por quê? Você vai ser cobrado pelo um talento, não pelo 10. Quem tem mais, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, não adianta reclamar que o outro tem mais. É preciso fazer ao alcance do que a gente tem. O que é que você dispõe? Você dispõe de tempo? Que tipo de recursos pessoais você tem? Você sabe ouvir? Você sabe conversar? Você tem a habilidade de cuidar de pessoas? Você sabe fazer uma comida? Você sabe fazer uma costura? Você sabe consertar coisas? Você tem dinheiro que você possa dispor? Então, o que nós temos já é suficiente para desenvolver os nossos talentos e praticar a caridade. É esse o chamado que Jesus nos faz. Não é nada de muito grandioso. Não é para salvar o mundo. Não é para criar na sociedade os novos tempos. Jesus não espera que nós sejamos missionários. Na fase em que nós estamos aqui na Terra, não há missionários encarnados. Os missionários estão lá na espiritualidade trabalhando por nós, esperando que nós demos a prova de que nós aprendemos alguma coisa. Todos os que estão aqui hoje, por mais importantes, sábios que pareçam, são exatamente iguais a cada um de nós aqui. E se tem alguns espíritos que são mais ignorantes, encarnados, são para esses que nós devemos olhar. Não adianta a gente olhar o mundo e ter medo da Terceira Guerra Mundial. Não adianta odiar os governantes que provocam as guerras, nem os políticos que causam inflação, desmando, corrupção. Não adianta isso. Porque nós não seremos julgados pelos atos deles, nós seremos julgados pelos nossos atos. E nós temos que ter por eles misericórdia. Porque se eles permanecem assim, tão ignorantes, tão aprisionados aos seus próprios interesses, é porque eles necessitam muito mais do que nós da misericórdia divina. Isso não significa que eles não devam ser punidos, não devam ser julgados, não devam responder aos devidos processos legais pelos crimes que eles estejam cometendo. Mas também não cabe a nós, porque nós não somos os juízes, nós não somos os promotores, nós não somos aqueles que deverão fiscalizá-los. O nosso papel é ser cidadãos exemplares, cumprir com os nossos deveres naquilo que a democracia permite que a gente faça, naquilo que a sociedade permite que a gente faça, exprimindo as nossas opiniões, elegendo os nossos governantes, dispondo ideias que possam ajudar de modo justo a sociedade, mas não tentar ocupar esse papel que não nos cabe. Será que nós estamos fazendo o nosso papel suficientemente? Então, ao invés da crítica, ao invés do medo, vamos cuidar dos nossos talentos, do nosso quintal, da nossa vida, da nossa família, da sociedade, do bairro onde a gente está. Vamos olhar para o nosso quintal até físico, né? Limpar, cuidar do jardim, oferecer à sociedade uma visão mais bela da natureza, estar junto desse bem que Jesus nos oferece e que no fundo é um jardim do Éden, mas que a gente transforma
no imenso lugar de sofrimento e de dores. Que possamos nos abrir a esse chamado de amor e agir pelo amor para aprendermos finalmente a ser felizes. Na graça de Deus.